Bom dia. Foi. Muito bem, meus irmãos. Muito bom estar com vocês hoje. Semana que vem nós retornaremos à nossa escola dominical. Voltaremos a fazer como fazíamos. Inicialmente a escola dominical e posteriormente intervalo e os hinos. Bom, meus irmãos, para mim é um dia especial porque depois de praticamente 2 semanas eu volto a poder pregar na igreja no domingo. Na verdade, volto a pregar na igreja. Os irmãos sabem que estivemos aí passando uns dias no hospital. Graças a Deus estou bem, na medida do possível. Então, é sempre especial poder estar de volta pregando a palavra de Deus. Meus irmãos queridos, eu quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias para o livro de Êxodo, capítulo 32. Livro de Êxodo, capítulo 32. Recentemente, o nosso querido irmão Davi, pregando, se não estou enganado, domingo passado, citou esse trecho, mas estava no meu tempo de leitura da semana e o Senhor me desafiou a pregar sobre esses versículos de Êxodo capítulo 32, versos de 25 a 29. Novamente eu peço àqueles que puderem se coloquem em pé. Se você não pode, não se acanhe, pode ficar sentado. São poucos versículos, então eu creio que não será pesado aos irmãos. Êxodo capítulo 32, verso de número 25. Vendo Moisés que o povo estava desenfreado, pois Arão o deixara à solta para a vergonha no meio dos seus inimigos, pôs-se em pé à entrada do arraial e disse: quem é do Senhor, venha até mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi, aos quais disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: cada um cinja a espada sobre o lado, passai e tornai a passar pelo arraial de porta em porta, e mate cada um a seu irmão, cada um o seu amigo, e cada um a seu vizinho. E fizeram os filhos de Levi segundo a palavra de Moisés, e caíram do povo naquele dia uns 3.000. Verso 29. Pois Moisés dissera: consagrai-vos hoje ao Senhor, cada um contra o seu filho e contra o seu irmão, para que ele vos conceda hoje bênção. Graças a Deus por sua palavra, podem se assentar. Vamos orar. Nosso querido Deus, nós estamos esta manhã agradecidos pela oportunidade de abrirmos a sua palavra, de podermos abrir os nossos corações ao teu Espírito. Clamamos que direcione-nos o coração. Desafia-nos, Senhor Deus, para que não saiamos esta manhã sem responder a palavra do Senhor. Faz de nós, Senhor Deus, homens e mulheres consagrados ao serviço do Senhor. Tira de nós aquilo que nos impede de servi-lo, Senhor Deus. Mas também obrigado pelos exemplos que o Senhor colocou em sua palavra, a fim de que possamos, ó Deus, como espelho, olhar, refletir, praticar aquilo que venha a ser o correto diante do Senhor e não praticar os erros do passado. Fala aos nossos corações, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Êxodo capítulo 32 é um daqueles capítulos difíceis de você ler, após você enxergar o poder miraculoso de Deus ao desempenhar e desenvolver as 10 pragas do Egito de maneira maravilhosa, coisa que nós nunca vimos depois e creio que nunca veremos.
O povo de Deus constatou o poder de Deus em livrá-los do Egito, após trazê-los ao deserto, após sustentá-los com o maná, após cuidá-los com a nuvem, com a coluna de fogo, após demonstrar o seu amor no cuidado para com os seus filhos, quando Deus chama o seu servo Moisés ao Monte Sinai, para que Deus pudesse então dar-lhes os mandamentos. Após Moisés ter, aos olhos do povo, demorado, o povo se corrompeu. Não há o interesse de ler todo o capítulo 32, mas você pode ler. E é interessante como o povo se corrompe de uma maneira tão rápida. E aqui também nós vemos uma liderança frouxa, que Moisés deixou claro que Arão estaria à frente do povo. E quando o povo clamou por um Deus visível, Arão então pediu para que eles pudessem dar as joias e tudo mais, para que ele pudesse então fundir um Deus visível. É interessante que eles estavam num local altamente idólatra, que é o Egito. Então há o consenso dos estudiosos que muitos do povo haviam também se corrompido. Haviam se tornado idólatras, a idolatria estava dentro dos seus corações, por isso que não aceitaram um Deus aonde eles não pudessem ver. É por isso que um dos mandamentos de Deus foi claro aos judeus, quando eles estavam no deserto, e ao primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim. E eles pegaram um bezerro, fizeram, ou pelo menos fizeram a semelhança de um bezerro, e disseram que aquele bezerro seria o Deus Yahvé, ou seja, o Deus dos céus, o Deus Todo-Poderoso. Quando nós chegamos aqui no verso de número 25, Moisés ele desce do Monte Sinai e ele vê aquela situação, e dependendo da sua versão, no verso 25 vai dizer que eles estavam desnudos. Então também há o consenso entre os comentaristas que até mesmo a questão imoral foi aguçada daquelas pessoas, que na adoração a um Deus falso, até mesmo as suas roupas tiraram. Qualquer semelhança com aquilo que nós vimos recentemente no Carnaval não é mera coincidência. Nós sabemos que muitos deuses, quando idolatrados no passado, eram idolatrados com imoralidade. Então o povo também havia se tornado imoral. E nós vemos então, meus irmãos, nos versículos que lemos, e são eles que são importantes para nós, que Moisés convocou os levitas para uma ação decisiva em nome do Senhor. Então nós entendemos que, mesmo dentro do povo do Senhor, há ainda aqueles que se corrompem. Há ainda aqueles que, mesmo dizendo-se em nome do Senhor, nunca conheceram o Senhor verdadeiramente. Então, o que nós vamos enxergar, as lições que nós enxergaremos, elas são importantes para todos nós, para a compreensão do zelo pela santidade de Deus. Se você e eu nos chamamos cristãos, se clamamos a Deus como nosso Pai, todos nós precisamos ter zelo pela santidade de Deus. Não podemos achar que Deus, por ser um Deus amoroso, Ele permitirá que vivamos uma vida de pecado. Não podemos achar que Deus ele é indiferente aos nossos pecados. Então é por isso que precisamos ter zelo pela santidade de Deus. Eu te convido a ler novamente comigo o verso 25, porque aqui nós veremos a gravidade do pecado da idolatria. Verso de número 25. Vendo Moisés que o povo estava desenfreado ou desnudo, dependendo da sua versão, pois Arão o deixara à solta para a vergonha no meio dos seus inimigos. Então, uma das questões que também era importante para podermos entender é que quando nós pecamos contra Deus, nós somos vergonha diante do Senhor e estamos envergonhando o nome do Senhor frente aos nossos inimigos. Se você não sabe, um dos nomes de Satanás da Bíblia é o acusador.
Em Apocalipse, o trabalho de Satanás junto ao trono de Deus é ser o acusador dos irmãos. Em minha mente, e isso a Bíblia não diz, então é uma questão particular, eu entendo que por vezes o diabo chega diante de Deus, apontando as falhas do servo de Deus. Ó Deus, o Senhor não disse que tal pessoa, ou pelo menos o Senhor não crê que tal pessoa é um servo fiel, por que ele faz isso, faz aquilo outro? A aprovação de Jó em relação a Satanás foi exatamente essa. Na cabeça de Satanás, ele achava que Jó só era fiel pelas coisas que ele tinha. É por isso, meus irmãos, que não existem muitos cristãos que são milionários, porque o dinheiro ele é altamente corruptível, ele corrompe o coração das pessoas. Então nós devemos ser alegres por aquilo que Deus nos deu. Nós precisamos ser gratos ao Senhor por aquilo que nós temos, mesmo que aos olhos do mundo nós não sejamos nada nem ninguém. O que precisamos é ser algo diante de Deus. Então, o que nós precisamos entender é que enquanto o Deus de Israel é o criador do céu e da terra, o bezerro de ouro é uma criação humana, sem poder ou autoridade real. O bezerro de ouro, ele demonstrava uma traição do povo de Deus ao Senhor que havia os livrado do Egito. Eles estavam traindo ao Senhor, mesmo que olharam aquele objeto, dizendo que ele era o Deus Todo-Poderoso, quando na verdade, algum pouco tempo antes, o Senhor tinha dito que eles não deveriam fazer imagem de escultura. O Senhor Jesus Cristo, ele viveu entre nós, e João, ao dizer ou ao falar sobre Cristo, demonstrou que bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Nós não precisamos ver para crer. Essa é a fé que se espera de cada um de nós. Mesmo não tendo visto a Deus, nós o amamos por aquilo que ele é e por aquilo que ele significa para cada um de nós. Então, o pecado da idolatria representa uma rebelião direta contra Deus e sua autoridade, uma rejeição da aliança estabelecida e uma deturpação da verdadeira adoração. É por isso que Deus não aceita o pecado de idolatria. Deus não aceita um coração dividido. O Senhor Jesus Cristo disse que não podemos servir a dois senhores. Então, o coração do cristão no mundo de hoje, ele é muitas vezes dividido entre os seus prazeres e entre a sua fé. Deus não aceita um coração dividido. Assim, meus irmãos, como o povo de Israel foi tentado a buscar a sua própria adoração, em vez de servir ao Senhor, nós temos o mesmo problema. Muitos de nós somos provados e tentados a fazer a mesma coisa. Quantos de nós, meus irmãos, não abandonamos a nossa fé quando nós saímos da igreja? Quantos de nós temos pegado as nossas Bíblias, investido o nosso tempo em aprender sobre Deus, em ler a Santa Palavra, em ouvir a voz de Deus através da palavra do Senhor? Quantos de nós temos investido as nossas vidas em falar com Deus, em trazer as nossas famílias juntos em adoração a Deus? Não adianta nós trazermos a nossa família à igreja se o maior trabalho cristão que nós temos é quando nós estamos em nossas casas. Nós não podemos achar que a vida cristã se restringe a essas paredes. O trato no lar entre familiares demonstra muito daquilo que nós somos em nossos corações. Quando Jesus fala que a boca fala do que está cheio o coração, pessoas cujo coração estão repleto de maldade, malignidade e pecado, expressam através das suas palavras. Pessoas cujas palavras são repletas de ira, repletas de rancor, repletas de amargura, não são pessoas cujo coração pertencem a Cristo. E isso reflete uma vida de adoração ao próprio eu. Meus irmãos, falamos recentemente sobre a questão das férias e não há pecado algum sair de férias. O maior problema é quando muitos saem de férias e deixam a sua vida cristã em casa. Quando não levam a sua Bíblia, quando não
sustentam a sua vida de oração, a sua vida devocional. E isso enfraquece os nossos corações, e eu reforço um dado que é alarmante em nossa igreja. A maioria das pessoas que saíram desta igreja saíram após o seu período de férias, porque ficaram fracos espiritualmente e abandonaram ao Senhor. Enquanto procuraram servir, estavam fortes. Quando abandonaram ao Senhor, ficaram fracos e verdadeiramente viraram as costas para o Senhor. O que nós precisamos fazer, meus irmãos, é reconhecer a gravidade do pecado, de afastar-se de Deus e buscar a restauração através do arrependimento e a confissão. Alguém leia, por favor, o Salmo 51, verso 3 e 4. Por gentileza, abre sua Bíblia no Salmo 51, verso 3 e 4, e alguém leia para nós. Meus irmãos, eu tenho usado bastante ultimamente o testemunho do rei Davi, porque a vida de Davi até o seu pecado com Batseba era uma. Após o seu pecado foi outra. Ele foi perdoado por Deus, mas ele viveu até o fim da sua vida com as consequências do seu pecado. Nós sabemos que Deus é um Deus perdoador. Nós sabemos que Deus é um Deus misericordioso, nós sabemos que Deus é um Deus gracioso. Mas dentro da justiça de Deus, Ele permite que nós possamos colher aquilo que nós plantamos. Engana-se o cristão, ou engana-se a pessoa que crê que pode se viver uma vida de pecados e chegar a Deus quando ela bem quiser. Isso demonstra um coração que nunca conheceu a Deus verdadeiramente. Davi, quando arrependeu-se, foi um arrependimento claro. Ele coloca no Salmo 51 a importância do arrependimento, quando ele fala, e eu não lerei todo, mas o Salmo 51 ele vai dizer o seguinte: pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Quero perguntar, e é uma pergunta retórica, ou seja, você não precisa me responder, mas o irmão ou a irmã tem a plena consciência de quais são os seus pecados? E se esses pecados têm afastado você de Deus? Porque não importa se você está de corpo presente nesse local. Importa o que há dentro de si. Importa a sua essência. Enquanto nós estávamos cantando, e eu que geralmente escolho os hinos junto com as meninas, quando cantamos os hinos, eles são poderosos. Quando nós estávamos cantando um dos meus hinos prediletos, e tenho vários, que é o Novo Nascimento, um rico de noite chegou a Jesus. Meus irmãos, Jesus estava conversando com Nicodemos, em João capítulo 3. E ele disse claramente: importa-vos nascer de novo. Nós estávamos cantando uma verdade bíblica, aonde muitas pessoas, talvez nos bancos, não estavam entendendo a importância do novo nascimento. E Jesus disse que aquele que não nascer da água do Espírito não pode ver o reino de Deus. Se qualquer um de vocês, aqui essa manhã, nunca creu em Cristo como seu Salvador, no momento que você abrir os olhos após a sua morte, você estará no inferno. E será para toda a eternidade. Jesus, ao falar do inferno, ele claramente diz que é um lugar de sofrimento. O inferno não foi feito para o homem pecador, foi feito para Satanás e os seus demônios. Porém, o homem pecador que rejeita a salvação de Deus é enviado para lá por sua própria conta e risco. Porque ele, conforme Jesus fala no capítulo 3 de João, ele não creu no unigênito Filho de Deus. O que nós estamos dizendo aqui é que a idolatria do coração do homem tem afastado ele de Deus. Existem crentes idólatras? Muitos. Crentes que idolatram o dinheiro, crentes que idolatram os seus familiares,
crentes que idolatram o seu trabalho, que idolatram o lazer, que colocam todas essas coisas acima da sua fé. Nada é mais importante para o Filho de Deus do que fazer a vontade do seu Pai. Então, o que Moisés está declarando para os judeus é que eles deveriam compreender a gravidade do pecado da idolatria. E eu reforço que uma liderança fraca faz com que o povo seja fraco. Arão permitiu que o povo que o povo pecasse diante de Deus. E aí, quando confrontado, essa semana eu falei muito isso, né? Aí nós vemos a síndrome de Adão e Eva. Você conhece a síndrome de Adão e Eva? A síndrome de Adão e Eva é o seguinte: você pecou. Eu não. Eu só pequei porque tal pessoa ou tal coisa aconteceu. Arão, quando confrontado, eu não pequei não, Moisés. Eu pequei porque esse povo me levou a fazer. Liderança frágil, liderança fraca, gera um povo fraco, um povo frágil. Então o pecado é algo que diante de Deus é algo maligno. A idolatria do povo de Israel foi uma afronta à santidade de Deus. E aí nós vemos em segundo lugar qual foi a resposta radical ao pecado. Novamente, verso de número 26, você pode me acompanhar a leitura por gentileza. Verso de número 26 vai dizer o seguinte: e pôs-se em pé à entrada do arraial e disse: quem é do Senhor, venha até mim. Então se juntaram a ele todos os filhos de Levi. Pausa. Quantas tribos Israel tinha? 12. Quantas foram até Moisés? Apenas uma. Continuamos. Os quais disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: cada um cinja a espada sobre o lado e passai e tornai a passar pelo arraial de porta em porta, e mate cada um o seu irmão, cada um o seu amigo e cada um o seu vizinho. E fizeram os filhos de Levi segundo a palavra de Moisés, e caíram do povo naquele dia uns 3.000 homens. João Calvino, ele considera sobre essa questão que a reação dos levitas mostra a importância de defender a honra de Deus e a santidade de sua adoração, mesmo que isso envolva ações difíceis ou impopulares. Nesta igreja, pessoas já foram excluídas do rol de membros porque não quiseram obedecer à palavra de Deus. Todas as pessoas são convidadas a chegar, a sentar nesses bancos, a ouvirem a palavra de Deus. Aqueles que entendem a complexidade, a responsabilidade, a importância da membresia, eles tornam-se membros da igreja. Porém, ao não respeitar a Deus e a sua palavra, se não houver arrependimento, são convidados a saírem da membresia da igreja. Lamentavelmente já aconteceu. Nesta igreja, quando o pecado foi tratado, não houve arrependimento e a pessoa saiu da igreja para não mais voltar. Esta é a seriedade que nós devemos ter. Ninguém é mais importante do que o nosso Deus. Olha o que Jesus fala em Mateus capítulo 10, versos 35 a 37. Alguém leia, por favor. Mateus 10, 35 a 37. Quem achou pode ler bem alto para nós. Meus irmãos, as palavras de Jesus são muito claras. É errado amar pai e mãe? É errado amar marido, esposa? É errado amar os filhos? É errado amar os amigos? Não. Mas é errado amar aos familiares mais do que a Deus. Deus não aceita o segundo lugar. E o interessante da passagem que nós lemos é que, primeiramente, apenas
nem 10% do povo esteve ao lado de Moisés. É claro, meus irmãos, que talvez poderiam ter levitas que estavam dentro daquele escopo de adoração. Mas foram apenas aquele grupo que chegou-se a Deus consagrando a sua vida, e sobre isso nós já vamos falar. Mas nos abre os olhos, meus irmãos, como é importante estar do lado certo. Talvez as pessoas ficaram, não sei se talvez culpadas ou ficaram ressabiadas de ir para o lado de Moisés, mas ele foi claro. Ele colocou-se à entrada de todo o arraial e chamou aqueles que queriam ficar do lado do Senhor, e nem todos foram. Aqui nós temos mais uma lição. Nem todos aqueles que se dizem cristãos verdadeiros são cristãos verdadeiros. Estavam no povo de Israel, chamavam-se de judeus, filhos de Deus, mas na verdade não estiveram do lado do Senhor quando foram chamados, quando foram comissionados. E aí, meus irmãos queridos, assim como falamos, todos os que estiverem do lado do Senhor venham até mim. Alguns não tinham se contaminado com aquele ato. Alguns ainda eram honrados diante do Senhor. No verso 27, quando diz, mate cada um seu irmão, o Matthew Henry, ele destaca o seguinte: matem todos aqueles que vocês souberem que foram ativos na confecção e adoração do bezerro de ouro, mesmo que fossem seus parentes mais próximos. Nós não podemos colocar ninguém acima do nosso Deus. Nós não podemos negociar a nossa fé e a nossa adoração por conta de pessoas que não querem fazer a vontade de Deus. Não podemos. Novamente, o João Calvino, ele vai entender que não foi um castigo excessivo quando Deus diz para que eles pudessem pegar as suas espadas e passar pelo arraial e matar aqueles que estavam sendo idólatras. Mas aqui, meus irmãos, deixa claro que eles estavam buscando o zelo do Senhor. Por favor, não estamos dizendo que hoje você tem que puxar a espada para alguém e matar ninguém que não quer fazer a vontade de Deus. Não é isso. O que nós devemos fazer é deixar claro a nossa posição e nos afastarmos daqueles que não querem fazer a vontade de Deus. Daqueles que de alguma forma são usados por Satanás. Tanto dentro da nossa igreja quanto dentro das nossas famílias, nós precisamos deixar claro qual a nossa posição. Não nos dobrar por quem quer que seja. E finalmente, meus irmãos, nós vemos no verso 29, e você pode ler comigo novamente. O verso 29 vai dizer o seguinte: pois Moisés dissera, consagrai-vos hoje ao Senhor, cada um contra o seu filho e contra o seu irmão, para que ele vos conceda hoje bênção. No Antigo Testamento, existiam várias ofertas para os mais determinados fins. E eu digo isso para vocês porque a palavra consagração no hebraico, ela tem o sentido de mãos cheias. Ou seja, consagrar no hebraico é você ter algo para você oferecer a Deus. E isso vinha da questão das ofertas. Então, uma pessoa consagrada, ela não chega de mãos vazias diante do Senhor. Nós não estamos falando aqui de ofertas. Nós não estamos aqui falando de bens materiais. Nós estamos falando daquilo que nós temos que é mais importante, que é a nossa vida. Alguém que consagra-se ao Senhor, ele entrega-se ao Senhor. Ele não chega de mãos vazias. Ele entrega-se ao Senhor. E isso, meus irmãos, quando Moisés chegou diante do povo, diante dos levitas, ele disse exatamente isso. Posteriormente a esse fato, os levitas tornaram-se os responsáveis pela adoração a Deus. Porque eles se mostraram dignos de serem aqueles que defenderiam a honra de Deus
Pessoas que demonstraram seu zelo por Deus quando foram provados, quando foram chamados a estarem do lado do Senhor. O versículo que foi lido de Mateus, capítulo 10, 35 a 37, Jesus deixou claro, meus irmãos, quando ele fala: pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Algo que eu já falei para vocês, que graças a Deus não acontece mais, mas acontecia no passado. Quando nós íamos visitar algum irmão, quando nós estávamos de férias lá em Barueri, hoje em dia a igreja lá não tem mais culto pela manhã. Mas quando a igreja tinha culto pela manhã, o que eu mais detestava eram as pessoas que nos convidavam para irem nas suas casas, mas elas não iam para a igreja para ficar preparando comida para nós. Em vez de me sentir importante para aqueles irmãos, eu me sentia chateado, porque eu não sou mais importante do que Deus. A nossa adoração a Deus é inegociável. Muitos de nós, por vezes, quando chegam os parentes, quando chegam visitas, nós damos o maior valor a eles do que nós darmos o valor a Deus. Simplesmente, talvez, dizer: olha, você quer vir na minha casa? Você está convidado para vir depois de tal horário, porque de manhã eu estarei no culto, ou até tal horário, porque depois eu vou à igreja. Essas coisas são importantes a nós para marcarmos o território aos nossos parentes e mostrar para eles quem é importante para nós. E não simplesmente deixar que eles fiquem a rodo, fazer festa na hora de culto, meus irmãos. Francamente. A Bíblia fala que aonde está o seu tesouro, está o seu coração. Mas, pastor, é só uma vez por ano, meus irmãos. Quando a gente começa a abrir brechas, elas se tornarão cada vez mais comuns. Então, a fé do cristão, ela é inegociável. Nós não podemos negociar a nossa fé. É isso que muitas vezes enfraquece os cristãos. As pregações, meus irmãos, que nós fazemos nessa igreja, elas estão nas redes sociais. Eu consigo ver quantos minutos as pessoas assistem. Eu não consigo ver quem são aqueles que assistem. E eu estou dizendo isso para vocês por quê? Porque muitos nem ao culto vêm e nem se dão ao trabalho de assistir às pregações. Nem se dão trabalho. Isso gera crentes fracos. Não adianta, meus irmãos, sentar nos bancos da igreja se nós não estivermos aptos para estarmos de mãos cheias diante do Senhor. Consagrar as nossas vidas. Se, teoricamente, eu convidasse vocês, ou pelo menos eu convidasse aqueles que quisessem fazer a vontade de Deus, viessem até aqui, talvez, por vergonha, você sairia do seu lugar e viesse. Mas o seu coração não teria o mesmo desejo. É por isso, meus irmãos, que muitas vezes nós não pedimos para pessoas levantarem ou para fazerem qualquer gesto nos apelos, porque nós entendemos que por vezes pessoas são levadas a isso. É importante que você tome decisões racionais, que você entenda que a decisão que você está tomando não é por emoção, mas porque você entende que quer fazer a vontade de Deus. Jesus, ele vai dizer que aquele que não negar pai e mãe não pode ser o meu discípulo. Nós precisamos tomar a nossa cruz e seguir a Jesus. Então ninguém é mais importante do que o nosso Deus. Isso é ter zelo pelo Senhor. O Thomas Cook, ele diz que os filhos de Levi, eles parecem ter esquecido seus apegos mais próximos e mais queridos pela causa de Deus, provando-se dignos do Senhor, por não amarem pai ou mãe mais do que Deus. A Bíblia fala que quase 3.000 homens foram mortos naquele dia.
Então, talvez eles tiveram que matar pessoas da sua própria família. Reitero, meus irmãos, ninguém está pedindo para você fazer isso hoje. Mas o que é mais importante para nós? Eu posso dizer-lhes que eu conheço famílias que tomaram decisões radicais em prol da santidade do seu lar. Os meus pais são um desses casos. Até hoje, eles têm demonstrado aos meus irmãos, aos parentes, o zelo que eles têm por Deus. Principalmente nas questões recentes, aonde uma das minhas irmãs casou-se com uma namorada. Ela convidou os meus pais. E mesmo que alguns dos meus irmãos queriam que os meus pais fossem, eles disseram que não iam, porque aquilo era uma afronta contra a santidade de Deus. Eu não estou exaltando homens, eu estou dizendo a atitude que nós precisamos ter. É demonstrar aos nossos filhos a quem nós pertencemos. Eu realmente tenho satisfação em ver quando irmãos criaram seus filhos dentro da igreja. Lamentavelmente, muitos deles acabam se voltando contra o Senhor, vivem suas vidas afastados do Senhor, mas os pais estão firmemente servindo a Cristo na igreja. É isso que deve ser feito. É isso que nós devemos fazer. Em um mundo marcado pelo pecado e pela injustiça, nós somos chamados a obedecer e consagrar as nossas vidas ao Senhor, e principalmente vivermos de acordo com a vontade de Deus revelada na sua palavra. Isso requer compromisso e determinação, mas também nos traz a bênção da comunhão com o Senhor e a alegria da obediência. Eu vou dar alguns versículos para vocês e quem puder ler, só levanta a sua mão. Quem pode ler Levítico capítulo 20, versos 7 e 8? Quem puder, levanta a sua mão. Fernanda. Quem pode ler Deuteronômio capítulo 13, versículos de 6 a 10? Irmão Davi. Quem pode ler Provérbios 3, 5 e 6? Dona Jussara. Quem pode ler Provérbios 16, 3? Irmão Edson. Colossenses 3, 23 e 24. Quem pode? Irmão Paulo. Oséias, Hebreus capítulo 12, verso 1. E última pessoa para ler 1 Pedro capítulo 1, versos 15 e 16. Quem pode? Irmão Eduardo. Na sequência, Levítico capítulo 20, versículos 7 e 8. Deus disse ao seu povo, não muito tempo após o episódio do bezerro de ouro. Deixou claro, portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Quando nós estudamos sobre o livro de Levítico aqui em nossa igreja, eu disse aos irmãos, todos os mandamentos que Deus deu ao povo eram baseados na sua santidade. Deus não pede nada de nós simplesmente porque Deus quer alguma coisa que não tenha cabimento nenhum, não. Tudo aquilo que Deus nos pede na sua palavra é baseado na sua santidade. Então, Deus usou novamente Moisés para dizer aos judeus, guardai os meus estatutos e cumpri-os. Eu sou o Senhor que vos santifica. É aquilo que também nós devemos fazer. Deuteronômio capítulo 13, versos 6 a 10.
Vocês entenderam, meus irmãos, tudo aquilo que o Davi leu? Eu não vou ler tudo, mas eu vou repetir só o seguinte. Se o teu irmão, teu filho, tua filha, a tua esposa, o teu amigo que amas como a tua alma, te incitar em segredo, vamos e sirvamos a outros deuses que não conheceste nem tu nem teus pais. O que é para ser feito? É para matar. Não faz isso hoje. Por favor. O povo no deserto, antes de entrar na terra prometida, porque eles entrariam, era assim que Deus tratava na base da sua santidade. Ninguém é mais importante do que Deus. É inegociável. O que esses versículos de Deuteronômio deixam claro é exatamente aquilo que Êxodo capítulo 32, versos 25 a 29 deixam claro. Aqueles que estão perto de nós, que nós amamos do fundo do nosso coração, se querem fazer algo contra Deus, afaste-se. Mantenha a sua posição. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mantenha a sua posição. É aquilo que nós devemos fazer. Meus irmãos, as minhas filhas deixaram de estar em alguns lugares porque nós entendemos que pelo zelo da santidade de Deus e pela vida delas, era melhor que elas não estivessem. Ou estivessem conosco. Então nós também não abrimos certos precedentes, entendendo a santidade, a importância da santidade de Deus. Provérbios 3, 5 e 6. Isso é consagração, meus irmãos. Confiar no Senhor de todo o seu coração e não confie no seu próprio entendimento. A palavra de Deus é clara em dizer que há caminhos que ao homem parece ser bons caminhos, mas que no final são caminhos de morte. Provérbios 16, 3. Novamente, a importância da consagração ao Senhor. Você conhece, qualquer um dos irmãos, pode citar um só exemplo bíblico de alguém que consagrou a sua vida ao Senhor e foi esquecido por Deus? Nesse mundo, pensa em qualquer pessoa que você já conheceu. Foi uma pessoa consagrada até o final das suas vidas. Deus esqueceu dessa pessoa algum dia? Não, meus irmãos. De maneira alguma. É isso que Salomão está deixando claro. Confia no Senhor das tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Tudo aquilo que nós colocamos diante de Deus, segundo a sua boa vontade, há de se desdobrar. Conversando com a nossa querida doutora Maísa, estava conversando com ela, falando sobre as questões da minha saúde. E não há uma explicação clara, porque clinicamente eu estou bem. Mas ainda sinto alguns formigamentos, palpitações, quando principalmente eu vou deitar para dormir. E não tem cabimento, porque isso acontece quando o coração está acelerado, quando se tem alguma questão vascular. E graças a Deus, essa parte minha está boa. Mas eu ainda continuo colocando da conta de Deus os acontecimentos recentes, aonde nos 4 dias que eu fiquei no hospital, coloquei no coração, e isso para a honra e glória do Senhor, que todos aqueles que eu tivesse contato, pelo menos um folheto eu entregaria. E isso, meus irmãos, para a glória de Deus, eu consegui. Porque eu não sei os motivos que Deus me colocou lá, mas eu sei que Ele me colocou lá. Então, se nós cremos na providência de Deus, nós entendemos que não existem acasos.
Os lugares que nós frequentamos, aonde nós vamos, tudo está debaixo da permissão do nosso Deus. Tudo já está debaixo da sua permissão e conhecimento. Colossenses 3, 23 e 24. Essas palavras, obrigado, Paulo. Essas palavras, tudo, todo, sempre, nunca, elas são complexas porque é uma questão que nós, que somos seres finitos, não entendemos. Mas precisamos, meus irmãos, compreender que tudo e todo é o nosso ser completo. Quando Paulo diz tudo quanto fizerdes, fazei-o de coração. É quando nós estivermos dirigindo, nesse trânsito caótico de Porto Alegre, é fazer para Deus. É quando nós formos xingados por fazer a coisa certa, nós entendermos que estamos fazendo para a glória de Deus. Quando nós vivermos em um país corrupto como o nosso, sendo maltratados pelos nossos políticos, a Bíblia fala lá em 1 Pedro que nós devemos respeitar as autoridades, inclusive aqueles que estão debaixo do rei. E fazemos isso porque nós amamos os governadores? Não, porque nós amamos a Deus. É sermos íntegros porque nós amamos a Deus. E não porque nós temos medo de ser pego. Então todas as coisas que nós fizermos, nós temos que fazer como para o Senhor. Hebreus 12, 1. Quem são essas testemunhas, vocês sabem? Quem são as testemunhas aqui listadas pelo escritor de Hebreus? Não são as pessoas que estão nos vendo. São aqueles que foram listados no capítulo 11 de Hebreus. Só que a figura de linguagem é como se nós estivéssemos correndo num estádio. E como se aquelas pessoas fiéis estivessem nos olhando. Aqui o escritor de Hebreus está dizendo: desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Uma das provas mais legais das Olimpíadas é o atletismo. Você acha que aqueles camaradas que correm 100 metros em 10 segundos, eles estão correndo com algum peso nas costas? Não, estão. Eles só têm o corpo deles e com os olhos na linha e correm. Se nós estivermos com os pecados em nossas vidas, nós não conseguiremos arredar o pé do lugar. É por isso que há tão pouco crescimento espiritual na vida de tantos crentes hoje em dia, porque o pecado continua sendo uma questão prática nas suas vidas. E finalmente, 1 Pedro 1, 15 e 16. Meus irmãos, hoje pela manhã o foco não é falar sobre pecado. O foco é falar sobre consagração. Mas para falar sobre consagração, nós temos que falar sobre pecado. Porque ninguém que vive uma vida de pecados contra Deus pode consagrar a sua vida. Então, eu quero honestamente pedir que você reflita no que você tem entregado ao Senhor. Como estão as suas mãos diante de Deus hoje? Porque o pecado, ele está ao nosso redor. Está nas ruas. Está na internet, está na televisão. Se você não tem TV a cabo, streaming, você não podia ligar a televisão nesses últimos dias, porque era só imoralidade sobre imoralidade. Uma senhora não pode com o seu filho dar mamar na rua porque é escândalo para alguns, mas as mulheres podem nuas
ficar desfilando com a TV mostrando e dando closes. Essas coisas são lícitas. Inversão de valores, é isso que nós vivemos. Cada vez mais, as mulheres estão nuas. Recentemente, eu não sei se eu brinquei com alguns de vocês, mas recentemente eu mostrei para alguns que eu sabia que... O Paulo Carvalho eu sei que eu mostrei, eu acho que mostrei para o Eduardo também. Eu não vou mostrar aqui para vocês, mas eu sugeri ao Paulo Carvalho, mas é uma sugestão de brincadeira, por favor. Tem uma sunga que a pessoa veste, que ela coloca e vem até aqui em cima. É como se fosse um suspensório, sabe? Se você não sabe, depois eu te mostro uma foto. Bom? Eu tava brincando com o Paulo, falando, ó, Paulo, seria legal você ir pra praia e fazer isso. Brincadeira, gente, por favor. Pois vocês sabiam que em Santa Catarina, um rapaz foi ao shopping assim, com aquela tanga... Como que eu posso dizer isso? Com aquela tanga exposta nas nádegas, né, só um fio, e com aquele suspensório como se fosse uma sunga. A pessoa passeando no shopping como se fosse a coisa mais normal, com crianças dentro do shopping. É o nível de perversidade que nós estamos vendo nos dias de hoje. Cada vez mais as mulheres estão sendo levadas a estarem nuas. Antigamente, roupas de academia ficavam restritas às academias. Hoje em dia, elas são comuns em qualquer lugar. Não há mais vergonha alguma. Esse é o mundo que nós vivemos. Um mundo imoral. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. O que nós faremos? Nós seremos contaminados? Ou nós nos consagraremos ao Senhor? Quando Moisés clamou ao povo que se consagrasse, uma das 12 tribos de Israel consagrou-se ao Senhor. Talvez hoje, uma só pessoa quer consagrar a sua vida para servir ao Senhor verdadeiramente. Eu não sei o que está dentro do coração de todos vocês, meus irmãos, mas eu sei que todos nós precisamos estabelecer o nosso padrão de adoração ao nosso Deus. E isso é inegociável. Nem marido, nem esposa, nem pai, nem mãe, nem filhos, nem parente algum é mais importante do que o nosso Deus. Quero convidá-los a baixarem suas cabeças, fecharem seus olhos. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Eu não quero de maneira alguma estender esse tempo, mas eu não posso terminar hoje sem pedir a você que reflita em sua vida e o que tem sido o seu procedimento diante de Deus. Eu reforço, eu não sei o que se passa na sua vida quando você está fora daqui, mas você sabe. O que é que você tem entregado a Deus? Talvez nas suas palavras você pode dizer, não, pastor, eu tenho entregado o meu coração a Deus. Mas será que tem mesmo? Quantos não têm chegado de mãos vazias diante do Senhor? Porque têm vivido uma vida de pecados, vivido uma vida distante do Senhor. Você pode arrepender-se, você pode clamar ao Senhor que te perdoe e a partir de hoje procurar viver uma vida digna. Estabeleça os seus padrões. Deixe claro a quem quer que seja que ninguém é mais importante do que o seu Deus. E deixe saber aqueles que não querem servir ao Senhor. Junte-se àqueles que querem fazer a vontade de Deus. Então, estenda suas mãos diante de Deus e fale, Senhor, eis o meu coração a Ti. Faça aquilo que lhe aprouver, mas esteja pronto para que Deus possa usar a sua vida da maneira que Ele quiser. Vamos orar. Ó Deus, eu clamo ao Senhor que sonda mentes e corações. Tu sabes que todos nós, sem exceção alguma, temos as nossas lutas. E por vezes vacilamos entre um coração nécio e um coração adorador. Ajuda-nos, Senhor Deus, a sermos adoradores genuínos. E não corações oscilantes entre um coração adorador e um coração fraco.
Ajuda-nos a estabelecer padrões, a demonstrar àqueles que estão à nossa volta que mesmo que seja marido ou esposa, filhos, pais, se não querem fazer a sua vontade, que nós demonstremos a quem nosso coração pertence. Nada nem ninguém é mais importante do que o Senhor. E eu creio que quando fizermos dessa maneira, esse testemunho será poderoso. E quem quer que seja, o dia que chegar diante do Senhor, não terá desculpas porque viu o bom procedimento naqueles que quiseram consagrar as suas vidas diante do Senhor. Cuida dos nossos filhos, Senhor. Cuida dos nossos jovens, das nossas crianças. Mas também faz de nós pais, mães fortes. Pessoas que amam ao Senhor. Pessoas que entendem a responsabilidade de zelar pela santidade do Senhor. Agradecemos pela tua palavra, agradecemos pelo exemplo que tivemos hoje. E agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, que Deus abençoe a todos vocês. Nós hoje estamos encerrados. Cafezinho lá atrás, podem ficar à vontade. Não foi o Eduardo que fez o café, foi a minha esposa, então tá bom. Brincadeira, Eduardo. Mas fiquem à vontade, meus irmãos. Vamos para o nosso tempo de comunhão.